Martim Corulo, um arquiteto do Metro. Fazendo uma conversa, eu acho que vale a pena começar sobre o projeto que o Metro doou aqui para a Casa da Arquitetura, né? O projeto do ITA. Eu acho que vale a pena a gente começar um pouco conversando sobre essa edificação, enfim, sobre tanto o processo projetual e depois nós conversamos um pouco sobre como está hoje, como é que foi esses 4 anos entre o início da concepção e a situação atual. Como é que chegou a encomenda até vocês? Como é que funcionou essa parte? É um projeto que foi posto em concorrência pelo ITA, na verdade uma fundação que trabalha associada ao ITA. O ITA é um Instituto Tecnológico de Aeronáutica que faz parte de um conjunto de instituições que estão em São José dos Campos, uma cidade próxima a São Paulo, que é também associada na mesma área de uma base aérea da aeronáutica da Força Aérea Brasileira. Tem a Embraer, que é a fábrica de aviões, enfim, é um polo tecnológico importante no Brasil e em São Paulo. E essa escola de engenharia, principalmente, é uma escola de excelência, tem gente do Brasil todo que vai estudar lá. E ela foi fundada nos anos 40, foi um concurso e sempre teve alunos que residem no campus e além de estudar. Então, quando eles começaram um projeto de expansão dentro de um programa das universidades federais, eles fizeram uma concorrência pública de projetos na qual eu, com Metro, Piratininga, MBB e AFA, que é a empresa portuguesa de projetos que todo mundo conhece, participaram, se juntaram num consórcio para poder participar, que é uma concorrência grande porque envolvia diversos edifícios, não só o que a gente doou para cá, mas outros também que não foram construídos ainda. E a gente ganhou a concorrência e, enfim, tinha uma história complexa porque eles tinham alguns projetos já doados de origens diversas e eles queriam que, teoricamente, fosse só desenvolvido o projeto que eles já tinham, mas era quase impossível porque, inclusive, eles se sobrepunham nos lugares, enfim, foram feitos em épocas diferentes e não funcionavam como conjunto. Então, a gente resolveu dividir o trabalho em 2 etapas. Uma primeira etapa que foi feita em conjunto, os 3 escritórios se reuniram durante algumas semanas para conseguir estabelecer as bases de implantação e como seria feita a parte de urbanismo, digamos, né, de inserir esses edifícios novos naquele conjunto. E depois cada escritório desenvolveu uma parte dos edifícios. Então teve essas 2 fases. O que é interessante, além desse trabalho colaborativo entre 3 escritórios, mais os engenheiros, é que a gente estava trabalhando num campus desenhado pelo Oscar Niemeyer, que tem alguns edifícios importantes dele, é um conjunto arquitetônico enorme, tem uma diversidade de programas enorme, tem auditório, biblioteca, salas de aula, laboratórios, residência de estudante, residência de professores, tem várias tipologias e muito interessantes, estavam em péssimo estado, ainda estão, porque tem já quase 60 anos, foi feito na década de 50, construído na década de 50. Mas tem uma força muito grande. Então, mas o prédio que coube a vocês, ele tinha qual função dentro desse conjunto, desse complexo? Qual era a demanda que vocês... o projeto de expansão do ITA, porque eu comentei já antes, eles têm o estatuto do ITA prevê que o número de vagas ofertado seja equivalente ao número de vagas para estudar, seja equivalente ao número de vagas de habitação para os alunos, né? Então, era um conjunto de prédios que, além de aumentar a capacidade de salas de aula e laboratórios, teria que aumentar a capacidade do auditório, da biblioteca e das habitações. Por isso, era um conjunto diverso também de projetos. A gente fez essa primeira fase de trabalho, de pensar a implantação dos edifícios e depois teve uma divisão meio natural por afinidade ou por experiência anterior dos escritórios. E a gente desenvolveu o edifício de salas de aula e laboratórios e o auditório, que originalmente eles previam no programa original que isso fosse integrado, o grande auditório, as salas de aula e os laboratórios.
Na nossa primeira fase, decidimos separar. A parte de laboratório, salas de aula, ficou um grande edifício, que é o que está construído. O auditório foi um outro projeto que nós desenvolvemos, que é um separado, então, desse. E a biblioteca, o MBB projetou. Esses três configuravam o que a gente chamou de quadra educacional, porque não era habitação, justamente. Piratininga fez a parte de habitação, que era em outro lugar do campus, não estava associado a esse conjunto de edifícios educacionais. E o que a gente tentou fazer foi criar uma relação bastante direta com o que já estava construído e reconfigurar essa área, na verdade, configurar essa área de fato, porque ela estava parcialmente constituída, mas com esses vazios ela nunca chegava a se articular propriamente. Então essa lâmina, o partido do projeto é reproduzir uma forma do edifício original educacional do Niemeyer, que é uma grande lâmina de 230 metros, e com isso conseguimos completar um recinto regular, retangular, que cria uma periferia de salas de aula e laboratórios, com as atividades mais introspectivas, digamos, e a parte central, uma grande praça, que de fato é grande porque tem 700 metros por 200, onde estão a biblioteca, esses outros programas mais coletivos. Acho que tem duas coisas que me chamam a atenção no projeto. Um é a modulação, né, que tem um princípio de modularidade que, como se a gente fizesse uma seção do edifício, podemos compreender a lâmina como um todo, né, a barra como um todo da edificação. E o outro que eu queria ver contigo é sobre o térreo, né, como é que é a relação do térreo. Você podia contar primeiro sobre a história, a estratégia da modulação, em seguida contar sobre a estratégia do térreo? Bom, é um edifício de dimensões consideráveis, tem quase 20 mil metros quadrados, né? Então é bastante área. E com essas premissas que eu comentei em relação à implantação e a similaridade com os edifícios que estão lá, tem coisas que foram quase naturais, né, de assumir uma modulação, uma volumetria similar, enfim, tinha alguns parâmetros que já eram dados por essa premissa. Mas um outro componente que determinou muito a solução construtiva do edifício foi que havia uma pressão por tempo de execução muito grande. Então a gente fez um projeto que, apesar de manter as características do edifício original, foi todo em estrutura metálica com placas pré-moldadas, ao contrário do original que era em concreto armado, moldado em loco. Então tem uma diferença bastante grande de sistema construtivo. São bem diferentes os edifícios, apesar de ter a mesma volumetria. Enfim, essa modularidade vem não só da referência original, mas também dessa necessidade de fazer uma obra eficiente, rápida e num lugar que apesar de ser de grandes dimensões, estava operando e deveria continuar operando. Então, quanto menos intervenção, menos obra suja houvesse, melhor. A gente tentou também ter um movimento de terra. Pelas dimensões, é quase inevitável ter grandes movimentos de terra, porque são extensões para serem niveladas e tal, mas a gente também tentou fazer uma otimização desses movimentos. Então o princípio do edifício da biblioteca é subterrâneo. Então a gente conseguiu fazer uma conta que exatamente a terra que foi retirada da biblioteca serviu para aterrar o que faltava do terreno onde está hoje o edifício das ciências fundamentais, como ele é chamado. Então teve toda uma preocupação em todas as etapas do projeto de fazer o mais eficiente possível, que demandasse menos trânsito de caminhões, menos intervenção na vida do campus. E de fato foi muito rápida a construção, porque como ele era muito longo, foi feito de uma ponta para outra, e quando chegou na ponta de cá a estrutura já estava praticamente pronta a outra extremidade, porque era uma montagem, né, muito rápida. E o térreo que você mencionou, ele, de novo, é quase que uma cópia do que estava lá, que originalmente eram pilotis livres, que depois ao longo do tempo foram sendo ocupados. Então a gente sugeriu, fez alguma análise também do entorno, sugeriu a remoção de algumas construções que tinham sido feitas nos pilotis, porque a grande justificativa para ter esse espaço livre no térreo é justamente poder
fazer passeios cobertos que consigam conectar o conjunto. Então, eles têm um pouco uma função de o edifício elevado acaba sendo uma espécie de passeio coberto, uma marquise quase, que permite que você circule, tenha acesso às circulações dos laboratórios dos andares superiores, mas também em relação à nova praça que se criou, também é possível você acessar os edifícios usando esses térreos. E a gente pôs nesses térreos a cantina, as áreas comuns, todas, os grandes sanitários, todos os apoios, digamos, a essa vida. Enfim, é um ambiente muito pouco urbano, na verdade, porque é um campus fechado, com controle, acesso controlado, o que, pelas dimensões, parece um pouco, enfim, um grande passeio de 1 quilômetro, né? Porque são 230 mais 230, 2 vezes. Parece meio excessivo para 600 alunos, né? E para os professores, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de ser um campus fechado com acesso controlado permitiu, por exemplo, que a gente não fizesse nenhum tipo de fechamento. Os edifícios não têm portas, o auditório, o foyer do auditório que está projetado também é continuidade da praça, sem fechamentos, e você entra direto na plateia, ele é transparente nos dois sentidos. Então, essa permeabilidade é bem radical nesse projeto, graças a essa circunstância do campus ser um lugar controlado. E eu queria tentar fazer, óbvio que fica muito claro que muitas das referências desse projeto em si é no diálogo exatamente com as construções do Carl Niemeyer em volta, mas eu queria tentar fazer uma amarração com outros projetos que, de algum modo, você tem uma relação profissional intrínseca. Eu acho que valia, quando eu perguntei do térreo, eu já estava pensando em tentar fazer uma comparação com, por exemplo, o térreo do Cais das Artes, né, que é projeto seu do Metro Arquitetos com o Paulo Mendes da Rocha, e sobre o térreo do MASP, né, MASP que você trabalha como arquiteto do MASP e convive com aquele vão livre cotidianamente nas suas virtudes e nos seus problemas. Óbvio que são condições muito distintas, né? Entre um térreo de um campus universitário numa cidade do interior do Brasil, um térreo que se relaciona diretamente com uma baía, né? No caso de Vitória, né? Então com uma área de águas, né? A relação com a água, no caso de Vitória, e um térreo que está na confluência urbana total, que é o caso do MASP, né? Então você poderia fazer fazer um paralelo entre essas relações entre a edificação e o espaço ao redor, né? O território ao redor nesses 3 casos? É difícil, hein? Não, é que você já respondeu em parte. Na verdade, são 3 exemplos radicais até pelas dimensões dos edifícios, de térreo livre, digamos, e essa permeabilidade, essa porosidade que isso permite, mas são 3 situações muito diferentes, né? A função principal da elevação do Cais das Artes, que é um edifício que tem 150 metros por 20, o pavilhão do museu, né? Depois tem o teatro ao lado, mas esse grande edifício ele tá situado na beira-mar, né, na entrada do porto de Vitória, que era o grande espetáculo, na verdade, que se queria destacar. Então a ideia de elevar o edifício é para justamente não criar uma barreira nem visual nem física, para que a cidade pudesse ter acesso a essa frente do mar e inclusive a geometria do que seria a cobertura desse vão livre. Tem uma geometria também que permite que algumas vistas para uma paisagem que é muito importante, o Convento da Penha que fica do outro lado. Então tinha uma razão paisagística muito mais do que a do MASP, por exemplo, que tem uma dimensão muito mais política, né? Apesar do argumento de que a vista do Belvedere deveria ser preservada, enfim, que é uma polêmica hoje até, inclusive, se isso de fato era a condição do projeto. Acho que foi quase que um pretexto para fazer uma estrutura daquele porte e com aquela característica, mas não era tão relevante a paisagem, era muito mais relevante criar uma praça coberta naquela avenida, naquele lugar,
que de fato se revelou um lugar significativo onde acontecem todas as manifestações públicas em São Paulo e foi apropriado desse modo. Então são duas situações muito diferentes. Apesar dos dois serem museus e poderem ser usados esses espaços para exposições com caráter público mais efetivo. E o ITA é uma outra história, na verdade. Acho que é quase um lugar muito pouco urbano, como eu disse, né? Então essas situações que eu mencionei nos outros dois casos ali ganham outra dimensão. É menos é uma escola que é gerida pela Força Aérea, enfim, tem uma carreira que você pode entrar no ITA e fazer uma opção por seguir carreira militar ou civil. Tem toda uma disciplina, um controle, o ambiente é tudo controlado, muito diferente do que esses outros dois espaços. E não saberia dizer qual é o efeito que isso pode ter, né? Porque a realidade é que foram ocupados esses espaços com salas à medida que foram. Então ele foi sendo desvirtuado, mas eu acho que a gente vai ter que esperar para ver qual é o efeito, se essa grande passeio, essa permeabilidade vai ter algum tipo de apropriação no futuro ou não. Mas é uma coisa que a gente não sabe mesmo porque o prédio está vazio há 2 anos, né? Foi feito muito rápido, muito eficiente, concluiu-se e não se ocupou, que é uma das contradições do nosso meio. Do Brasil na década de 10 do século XXI. Eu vou mudar um pouco aqui a pauta, porque, Martim, acho que conversar contigo, a gente já teve essa conversa antes algumas vezes, que muito se fala, até foi o tema ontem da palestra, Escola Paulista, só que você tem uma especificidade, né, de chamar de pertencer ou não pertencer à Escola Paulista, tanto faz. Porque, de fato, você teve sua relação com Paulo Mendes da Rocha, né, esse bem ou mal para as virtudes e para os problemas ícone da Escola Paulista, ícone maior da Escola Paulista vivo, certamente, né, te permite talvez você estar mais no olho do furacão do que aquela visão do historiador que coloca todo mundo na mesma caixinha, ou senão daquele que vê as figuras como Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha como ídolos, mas tem uma certa distância quase religiosa, por assim dizer. Você convive diariamente com ele. Então você podia contar um pouco da convivência com Paulo, mas no sentido de como isso te informa para essa visualização do grupo como um todo? De fato, eu tenho uma visão muito de dentro, muito próxima e uma intimidade muito grande. Então isso, de alguma maneira, me impede de ver e, enfim, nunca foi uma questão para mim, nunca vi isso. Porque eu comecei a trabalhar no escritório do Paulo no 3º ano da faculdade. Exatamente. Antes mesmo, foi a minha primeira experiência profissional e desde então a gente mantém uma relação profissional que foi se transformando ao longo do tempo. Depois, em 2000, eu abri o meu escritório, então eu comecei a trabalhar lá em fim de 93. Depois, 7 anos depois, abri o meu escritório, mudou a relação, a gente começou a trabalhar mais em parceria, numa relação mais complexa, digamos. A gente criou uma estrutura, enfim. Mas sempre foi muito próxima e muito íntima. Então a minha formação como arquiteto, muito cedo já foi nesse contexto. Então eu não consegui ter o que talvez muita gente tenha, que é isso que você mencionou, ainda mais nos últimos anos, que ele ficou uma figura mais conhecida no mundo e tal. Uma relação de reverência nesse sentido, né? Então eu não consigo, de fato, ter essa distância e acho que talvez seja inconsciente, enfim, eu nunca vi isso como uma coisa exterior, uma coisa, né? O legado que a gente conversou ontem e toda essa relação com essa arquitetura tão poderosa do passado recente do Brasil, para mim é muito, muito íntima. Então, é evidente que a minha formação é essa e que eu estou dentro desse contexto e que a gente trabalha com essas referências, mas de um jeito muito pouco pensado, acho que muito natural.
E não só o Paulo, porque eu comentei ontem, a gente teve um dos primeiros trabalhos grandes que eu fiz com o Paulo foi desenhar uma Bienal, que era um edifício do Oscar Niemeyer, que é um edifício fantástico, que é uma referência para a gente. Depois trabalhei, agora, como você mencionou, no MASP durante muito tempo e criei uma relação com a Lina tardia, digamos, né? Porque não era parte das minhas referências iniciais. Trabalhei muito no Sesc Pompeia, fazendo desenhos de exposições, desenhei os guarda-corpos do MUBI, enfim, tem uma intimidade com esse patrimônio, especialmente em São Paulo, muito grande. E é quase como se fossem dados, assim. Eu não sinto necessidade de formalizar esse legado no sentido de teorizar isso ou não sei, é uma coisa mais natural. Muito claramente, se pegarmos a geração do escritório de arquitetura de São Paulo, cujos arquitetos titulares têm na faixa dos 50, 40 anos, a gente vê uma recorrência de soluções projetuais, né? Que rapidamente daria para chamar que alguns cânones foram estabelecidos, que hoje um historiador rapidamente poderia jogar essa é a Escola Paulista, ou a nova Escola Paulista, ou como a Escola Paulista está hoje. Só que a sua convivência direta com o Paulo Mendes da Rocha, né, e aí, o que ela te informa sobre o trabalho com o cânone? Quais são? Ele, de fato, é um arquiteto que apresenta pontos como se fossem verdades absolutas durante os projetos, que você percebe uma recorrência, um modo de fazer permanente e que alguns desses arquitetos podem pegar certas características, ou não, ele talvez seja muito mais inventivo e muito mais questionador do modo de projetar do que as pessoas veem ele. Eu acho que de fato tem um cânone, tem um modo de projetar, soluções projetuais que se repetem, que podem ser identificadas numa geração, mas posso te responder de duas formas. Uma, diferente do que você me perguntou, é que eu não consigo ver na nossa produção muito isso, porque a gente tem uma produção muito diversa e nunca se apegou muito a isso, apesar de ter essa intimidade, ter essa... Nossa produção de escritório metro. Isso. Porque, sei lá, o primeiro projeto que a gente fez que teve alguma repercussão assim, no meio, é um projeto que é muito anti-Escola Paulista, que é a Nestlé, que é uma torre de vidro vermelha, com um diagrid, enfim, é uma estrutura que é de outra matriz. E depois a gente trabalhou, sei lá, Casa Triângulo mais recente, tem algumas soluções recorrentes que a gente adota de transparência, de opacidade, enfim, que também os materiais que a gente utiliza, policarbonato e tal, não são exatamente dessa matriz. Então, alguns projetos são muito mais, outros muito menos. Acho que não é uma coisa que talvez inconscientemente, mas de algum tempo para cá mais conscientemente, a gente tenta resistir a se enquadrar nesse tipo de solução, porque talvez seja porque, justamente para entrar na pergunta que você fez, a minha formação, que é muito ligada à convivência com o Paulo, me faz ter uma resistência a esse tipo de solução pré-estabelecida, né, para os projetos. Porque ele é uma pessoa muito antidogmática na sua forma de pensar. Ele tem um rigor e um radicalismo muito, muito fortes no que diz respeito ao conceito do projeto, o que ele quer dizer com aquilo, o que ele quer fazer, qual é a principal ideia, mas ela nunca é formal, nunca. Então esse princípio do projeto é sempre dissociado da forma. A forma é uma consequência que chega muito depois. Apesar dele ter um refinamento, ter constituído uma poética muito própria e ter soluções de projeto que são recorrentes na obra dele, elas não são a partida
elas vêm depois e no processo de desenvolvimento do projeto, a formalização fica muito em aberto durante muito tempo e vão se testando muitas soluções do ponto de vista do desenho. Então, quando a gente fala dessa possibilidade de reconhecer soluções de projeto, a gente está falando um pouco dessas formalizações, na verdade, né? Que acho que são o que dão a cara para o projeto e acabam... E não é muito assim como a gente trabalha no dia a dia. Acho que tem uma liberdade, o Paulo tem uma liberdade enorme e sempre mantendo a essência do que ele quer, né? Mas muito pouco... não tem uma cartilha, não tem nada. E acho que os projetos dele também, de alguma maneira, mostram isso. Tem muitas coisas recorrentes, mas tem uma diversidade grande também, né? Nos materiais ou na forma de resolver as questões. Mas eu não sei, porque ontem o Jorge provocou um pouco isso, porque a definição do que seria uma escola, para mim, fica confusa, porque eu tendo a ler isso de uma maneira formal e soluções de desenho propriamente, do que seria o ofício e quase chegando no lado negativo do que uma escola pode ser, a um estilo, a definir um estilo. E eu resisto a isso. Mas ontem o Jorge falando de uma perspectiva menos formal e menos estilística, talvez seja uma coisa para pensar que de fato tem soluções de projeto que não estão na formalização e que são recorrentes e que são sim uma coisa que a gente não consegue nem pensar muito sobre isso porque está tão introjetada que não é partido do projeto, não é uma coisa que a gente pense, vamos fazer assim, mas é uma coisa que está lá. Enfim, acho que tem um lado dessas conversas que é meio psicanálise, assim, que é engraçado. Mas enfim, não sei se a gente precisa pensar sobre isso também. Acho que cada hora faz um projeto e cada um é um. Tá ótimo. Obrigado, Martim. Valeu. Valeu, obrigado.